Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Hoje é a nossa última aula sobre agentes públicos. A gente vai terminar o tratamento do regime jurídico constitucional dos agentes públicos e a gente vai tratar sobre remuneração, direito de greve e rapidamente sobre aposentadoria. Então a gente começa na parte boa, né? Os senhores e as senhoras que estão prestando concurso público vão entender como funciona a remuneração dos servidores públicos, né, dos agentes públicos em geral, né. A remuneração, primeiro a gente vai entender, né, é o montante percebido pelo servidor público a título de vencimentos e de vantagens pecuniárias. Portanto, o somatório das várias parcelas pecuniárias a que faz jus em decorrência de sua situação funcional, né? Veja, na Constituição estão previstos dois sistemas remuneratórios do servidor público. O sistema da remuneração e o sistema do subsídio. Nós vamos entender o que é cada um e qual a diferença entre eles. No sistema da remuneração, o servidor público ele tem um vencimento, né, que é uma retribuição pecuniária inerente pelo exercício do seu cargo. E ele vai possuir vantagens pecuniárias, que são parcelas pecuniárias acrescidas ao vencimento decorrente de uma situação fática prevista na legislação. Então, quando a gente trata de remuneração em sentido amplo, né, dos agentes públicos ou dos servidores públicos, a gente sempre volta ao princípio da legalidade, que rege toda a administração pública, né, e lembra que o salário, né, ou a remuneração em sentido amplo do servidor público, ela depende sempre de previsão legal. No sistema da remuneração do vencimento, vai ter um vencimento base, né, um vencimento só, e depois esse vencimento vai ser acrescido de vantagens pecuniárias, como gratificações, abonos adicionais, prêmios, verbas de representação, etc. Tudo isso pode ser vantagem pecuniária. Além disso, existe o sistema de subsídio, né? No subsídio, não existem as vantagens pecuniárias separadas do vencimento. É uma parcela única, né? Então, o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição vai falar os membros de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, incisos 10 e 11. Veja, o sistema de subsídio tornou-se obrigatório para o detentor de mandato eletivo, para os ministros de Estado, para os secretários estaduais e municipais, mas foi permitido, né, pelo parágrafo 8º, que os demais servidores públicos organizados em carreira, também tivessem a sua remuneração fixada pelo sistema de subsídio, né? E daí a gente vai trazer algumas regras sobre a remuneração, né? O inciso 10 do artigo 37 da Constituição vai falar que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, né? Então não basta ter uma lei para prever, é uma lei que também necessária caso se deseja alterar o sistema de remuneração, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual. Quando se fala em iniciativa privativa, né, antes da gente tratar da revisão geral anual, a gente está falando, por exemplo, de algumas disposições constitucionais que garantem a iniciativa privativa da lei, em alguns casos, como por exemplo no Poder Judiciário ou no Ministério Público, né? Assegurada a previsão de revisão geral anual, então há o direito subjetivo do servidor público de anualmente ter revisado a sua remuneração para que possa se atualizar de acordo com os índices inflacionários. Veja, mas não é vinculado, né? Essa revisão não é vinculada a nenhum índice, e há aqui uma discussão, porque a Constituição garante isso como um direito subjetivo do servidor, mas nem sempre, principalmente em períodos de crise, esse direito é aplicado. Há uma discussão no judiciário nesse momento, para ver se é mesmo um direito subjetivo, como vai ser aplicado diante da omissão da administração pública e como isso funciona. De qualquer forma, a Constituição, inciso 10 do artigo 37, garante o direito de revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.
A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Federal, dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou espécies remuneratórias percebidos cumulativamente ou não, incluindo as vantagens pessoais, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito, nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador, e no âmbito do Poder Executivo, e no subsídio dos deputados estaduais e distritais, né, do Distrito Federal, no âmbito do Poder Legislativo, e no Poder Judiciário, o dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos do subsídio mensal dos membros do STF, dos ministros do STF, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Então aqui a gente tem a regra sobre o teto constitucional da remuneração no serviço público. A regra geral é que o teto máximo é o subsídio mensal dos ministros do STF, né? Nos municípios, o teto é o subsídio do prefeito. E nos estados e no Distrito Federal, o teto vai ser, no Poder Executivo, o subsídio do governador, no Legislativo, dos deputados, e do Judiciário, no MP, na Defensoria Pública, o dos desembargadores. Existe aqui, né, embora esse dispositivo constitucional limite, né, a remuneração do desembargador, na ABI 3854-1, o STF considerou que a distinção entre a remuneração dos desembargadores estaduais viola a isonomia. Vamos lá. Integram o teto constitucional as vantagens pessoais, mas o que não integra o teto constitucional? As verbas indenizatórias. Por isso que é possível, por exemplo, que um juiz de direito que recebe por subsídio em parcela única, ele receba uma verba indenizatória, seja ela por acumulação de cargos, seja ela pelo auxílio moradia, enquanto ainda, né, isso está em discussão no STF, né, mas enquanto ele for regulamentado, então os membros do Poder Judiciário que recebem por subsídio podem receber verbas indenizatórias, elas não vão integrar o teto constitucional, né? Existe na doutrina muita discussão sobre o que seria uma vantagem pessoal, que integra a remuneração para fins de teto, e o que seria verba indenizatória. Por quê? Porque cada verba pode ter, se ela se enquadrar numa natureza ou em outra natureza, ela vai integrar o teto ou ela não vai integrar o teto, né? Então ela vai estar limitada pelo teto ou não vai estar limitada pelo teto. Então um servidor público ele pode receber acima do teto? Pode. Mas o recebimento dele não vai ser apenas das verbas de natureza salarial, vai ter verba de natureza indenizatória. Voltando às regras, né, do artigo 37 sobre remuneração, o inciso 15 do artigo 37 da Constituição vai falar que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos de emprego público são irredutíveis. Então, a irredutibilidade do subsídio, né, ou dos vencimentos, ressalvado, daí ele tem uma série de exceções, né, mas isso quer dizer o quê? Que o subsídio ele é irredutível e o vencimento, né, as parcelas que compõem o vencimento, elas também são irredutíveis. Isso não quer dizer que, principalmente para quem recebe por vencimento, né, pelo sistema de remuneratório, ele não possa ter diminuído aquele seu vencimento. Quando? Quando não deixar de ser aplicada uma hipótese prevista na lei para gratificação. Então, assim, de modo geral, o salário, os vencimentos dos servidores públicos, eles não podem ser diminuídos. Existem hipóteses em que, assim, excepcionais, que não vai haver a diminuição, mas ele vai receber de forma ampla, assim, menos. Por quê? Porque não se aplica ao caso alguma das formas de remuneração extra, além do salário base. Assim como, por exemplo, alguém que recebe o subsídio com uma verba indenizatória e de repente deixa de ganhar essa verba indenizatória porque não exerceu, não preencheu os requisitos previstos em lei para receber aquela verba indenizatória. Importante lembrar, né, que a irredutibilidade ela é formal, né? Então ela não protege o servidor quanto à inflação ou alguma outra questão geral
da administração pública. Acumulação de cargos, né? Já que assim, pelo menos o servidor público não pode ter sua remuneração diminuída, mas como a gente faz para os nossos servidores públicos, né, os senhores e as senhoras que logo ingressaram no serviço público, caso desejem ter alguma forma extra de rendimento. Então a Constituição ela vai falar sobre a acumulação de cargos. Por quê? Porque ela vai vedar que o servidor público, como regra, possa ficar acumulando cargos, ou seja, ele é servidor público, ele ocupa vários cargos como servidor público, né? Então, o artigo 37, inciso 16, vai falar que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11, e daí ele vai trazer as exceções, né? Daí a gente vai ver que essa proibição de acumulação também se estende aos empregos e funções, abrange autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Então, proibido acumular cargo, inclusive, se ele for emprego público na administração indireta. Opa. Então, quando você pode acumular cargo? Quais são as exceções previstas, né, no inciso 16 do artigo 37? Quando forem 2 cargos de professor, quando for um cargo de professor com outro técnico ou científico, e quando for 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, como regra, a acumulação de cargo ela só vai poder ser nessas hipóteses, né, para cargo de professor, com cargo de professor em outro cargo técnico ou científico, ou no caso de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, mas também limitada sempre a 2 cargos. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, senhoras e senhores, porque as provas elas exigem, às vezes, essa limitação de 2 cargos, né? Então, 2 cargos de professor, um cargo de professor e um nível técnico, né? 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, né? Com profissões regulamentadas. Mas, na prática, a limitação aos 2 cargos às vezes encontra uma exceção. Então, se a prova perguntar, há limitação sim, né, de 2 cargos. É possível que existam mais 2 cargos em situações muito peculiares, né? Mas sempre que houver acumulação, deve ser respeitada a compatibilidade de horários e o limite total de carga horária prevista para aqueles cargos de 60 horas semanais. Não é possível que se imagine que um servidor público consiga exercer atividades que dão no total mais de 60 horas semanais, ou seja, mais de 3 turnos, né? Cada turno no serviço público é calculado mais ou menos com base em 20 horas, né? Então, de manhã, tarde e noite, trabalhando de manhã, tarde e noite, vai ter o limite de 60 horas semanais. Por quê? Porque era bem comum e é muito combatido o falso acúmulo, né? A pessoa acumula para os benefícios, mas não acumula para o trabalho, né? Então ela ocupa, na verdade, 2 ou até mais cargos públicos e não aparece para exercer e exige depois a sua remuneração. Por isso é um controle grande e a jurisprudência limita sempre a compatibilidade de horário, a acumulação, a compatibilidade de horários e ao limite de 60 horas semanais. O que significa, por exemplo, que 2 cargos de professor é possível, a acumulação, mas se cada um desses cargos tiver carga horária de 40 horas, não será possível, né? E note-se que a gente está tratando da acumulação de cargos públicos, não estamos tratando da acumulação de um cargo público com atividade da iniciativa privada. O dispositivo constitucional trata aqui da acumulação de 2 cargos públicos, então não vamos confundir isso, né? O direito de greve, né? Olha só, aos servidores públicos é garantido o direito à livre associação sindical. Primeiro que é o servidor público civil, né? O servidor público militar não tem esse mesmo direito, né? Não tem essa mesma garantia, né? É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Mas o direito de greve vai ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, né? O que acontece, né? Essa lei específica não vinha. E daí o servidor público veio e falou assim, não, queremos que essa omissão seja suprida. Qual o remédio constitucional para as omissões legislativas que impedem o exercício de um direito assegurado? É o mandado de junção. E daí no mandado de junção 712, o STF decidiu
que a Constituição do Brasil reconhece expressamente, né, que os servidores públicos civis possam exercer o direito de greve, né, e a lei, existe uma lei sobre o direito de greve da iniciativa privada, a lei número 7783 de 1989. Ela dispõe sobre o exercício de greve sobre os trabalhadores em geral. Então, se o poder público é omisso, e como a lei fala sobre o direito de greve dos trabalhadores em geral, então ela poderia ser aplicada aos servidores públicos, mas lógico, né? Qualquer ato normativo, qualquer regulamentação de direito de greve para os servidores públicos deve ser temperado com as normas constitucionais que envolvem o serviço público. Por quê? Porque o serviço público, por exemplo, ele não pode ser interrompido. Então, né, os servidores públicos eles não podem exercer algumas faculdades que os empregados da iniciativa privada podem exercer em relação aos seus empregadores. Então, a aplicação da Lei Geral de Greve ela é temperada com alguns aspectos que são inerentes à administração pública, aos serviços públicos. E daí a gente tem, né, aqui o item 10 vai falar isso, né? Há de ser peculiar, né? Então, a regulamentação do exercício do direito de greve pelos servidores públicos há de ser peculiar, mesmo porque serviço ou atividades essenciais e necessidades inadiáveis da coletividade não se superpõem a serviços públicos e vice-versa. E daí, olha só, algumas decisões vieram pipocando por aí, né? Que vão tratar sobre alguns aspectos específicos, né? No RE 693456 foi fixada a seguinte tese: a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Então, olha só, o STF vai falar que a administração pública pode sim descontar o ponto dos servidores públicos grevistas que não foram trabalhar porque estavam lá exercendo o seu direito de greve. Mas quando que a administração pública não pode descontar o ponto, né? Primeiro, quando tiver acordo para compensação de horas. Então, o servidor público deixou de trabalhar naquele período de greve, mas vai compensar posteriormente. E também quando houver uma conduta ilícita do poder público. Então, a greve é justificada, a greve é justa, a greve foi considerada justa. Nesse caso, não pode ser descontado os dias paralisados. E no RE 654432, foi fixada a tese de que o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. É obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do artigo 165 do CPC, para a vocalização dos interesses da categoria. Então, olha só, os servidores que atuam na área de segurança pública diretamente, eles não vão poder, como regra, exercer o seu direito de greve. Então, ou melhor dizendo, né, o STF quis dizer que eles não têm o direito de greve, porque essa decisão ela veio durante um período em que algumas polícias estaduais exercendo o seu direito de greve contra os baixos salários, má remuneração, má estruturação na carreira, paralisaram e isso acarretou em sérios prejuízos para a população. Então, o STF veio e falou assim, olha, não, você não pode exercer seu direito de greve paralisando e acaba tendo, assim, algum motivo, embora eu seja contrário sempre a decisões tomadas em casos específicos que vão se aplicar para sempre, né? E por fim, a gente vai falar da aposentadoria, né? A aposentadoria é o direito à inatividade remunerada. A aposentadoria pode ser por invalidez, decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave. Pode ser compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. E a aposentadoria compulsória, ela seria, né, aos 70 anos, ou aos 75 anos, a PEC da Bengala, essa daí que inseriu aos 75 anos, na forma de lei complementar. Então, a Constituição previa originariamente 70 anos como máximo, o limite máximo de idade que um agente público poderia ter, e daí a PEC da Bengala estendeu esse limite a 75 anos, desde regulamentado por lei complementar, o que foi, né? Foi regulamentado por lei complementar que previu
que serão aposentados compulsoriamente aos 75 anos com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, alguns servidores, os servidores titulares de carga efetiva da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, os membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, das defensorias públicas, dos tribunais e dos conselhos de conta. Então quase todo mundo aí está submetido ao teto, ao novo teto de 75 anos, enquanto perdurar a lei complementar. Além disso, a aposentadoria pode ser voluntária, e a aposentadoria voluntária a gente sabe que une critérios de idade e tempo de contribuição. Se você preenchendo os requisitos mínimos, você já pode aposentar parcialmente, recebendo proventos parciais, e depois de um limite você vai receber os proventos totais a que você tem direito, né? Então, os regimes previdenciários a que estão sujeitos os servidores públicos pode ser o regime geral de previdência social. Hoje em dia é admitido que o ente federativo ele estabeleça, né, a submissão ao regime geral de previdência social para alguns agentes públicos, o regime próprio de previdência de previdência. Então, o ente, né, o poder público, o ente público que contrata, ele tem um regime próprio para os seus agentes públicos, e além disso o regime de previdência complementar. O regime de previdência complementar, a gente tem que fixar isso, ele é privado, ele é autônomo, ele é sempre facultativo e ele tem natureza contratual. Isso quer dizer o quê? Que o agente público, né, quando ele vai atrás do regime de previdência complementar, ele vai porque ele deseja, é uma faculdade sua. Já o regime geral e o regime próprio de previdência, eles são obrigatórios, né? Pelo menos a sua contribuição é obrigatória. E com isso a gente termina aqui as nossas 3 aulas sobre agentes públicos. Espero que isso ajude os senhores e as senhoras nas provas de concurso. Não dá para tratar de toda a matéria, porque é muita coisa. Desejo boa sorte a todos e até a próxima.